Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículo 14 ao versículo 20. Romanos, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 20. Vou ler o versículo 14 e assim faremos de forma alternada. Quem já achou, diga amém. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos repetir o versículo 15, por favor, eu coloco de volta. O versículo 15, vamos lá. Aleluia, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. 17. Glória a Deus. E libertado do pecado, foste feitos servos da justiça. 19. Toda a igreja, versículo 20. Porque quando eres servo do pecado, estavas livre da justiça. Amém? Podeis assentados, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu ainda estou esperando duas pessoas que faz dias que eu estou esperando, fiz este apelo para serem recepcionistas na porta aqui da entrada da igreja. E até agora não houve ninguém disponível. Isso é uma falha nossa. Eu estou sentindo muito isso aí, irmão, porque a gente está aqui em cima, prestando atenção quem entra, e a gente vê a falha. E é bom quando alguém leva daqui boa impressão da igreja. Mas quando leva má impressão, essas pessoas geralmente, dificilmente voltam aqui para nos visitar. Uma boa recepção é muito bom, irmãos. Alguém já foi em um local assim, que foi bem recepcionado? Levante a mão aí, que gostou. Não é bom, irmãos? É muito bom. Porque você tanto sai feliz, você transmite para o outro a sua felicidade, e aquele segmento que lhe recepcionou, ele fica bem visto. E a nossa igreja, para a glória do nome de Jesus, é a igreja que mais recebe visita. Porém, era para receber mais. Mas a recepção deixa a desejar. Mas estou pedindo a Deus que Deus levante o casal de irmãos, casal de crente, ou duas pessoas do mesmo sexo, enfim, não tem problema. Que seja duas pessoas para recepcionar os nossos visitantes. Isso é muito importante, irmãos. Então, se alguém, após o culto,
quiser me procurar para dar seu nome, para se apresentar para a igreja, ou hoje mesmo aqui, se alguém, casal, sentir de Deus fazer esse trabalho, a gente vai orar por você com muita alegria, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, igreja de Deus, veja bem o que diz o versículo 14, vou ler isso aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15, por favor, irmão. Versículo 15, coloque na tela. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Dentre os demais apóstolos, o apóstolo Paulo, ele foi um grande pregador, pastor de igreja, que muito se preocupou com a edificação espiritual da igreja. Que isto está no coração de todo aquele homem e mulher a quem Deus entrega sob o seu comando, a sua responsabilidade, um grupo, seja de criança, de adolescente, de jovem, de irmãs, irmãos, enfim, aquele grupo que você está administrando. Todas as pessoas, o pastor da igreja, por exemplo, também, quer ver o bem espiritual, quer ver o bem da dedicação dessa pessoa na igreja. E é uma luta que hoje nós temos, que alguém tem, ou seja, uma dificuldade para vir na igreja, como crente. Normalmente, essa natureza carnal, ela não quer. Ela não quer. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, aquilo que eu quero, isso eu não faço. E o que eu quero, aquilo que eu não quero é o que eu faço. E o que eu quero é o que eu não faço. Quando ele diz, o que eu não quero é essa natureza aqui, carnal. Todos nós sabemos que nós temos vários inimigos. O mundo é o nosso inimigo. O diabo é o nosso inimigo, não é? E essa natureza carnal é nosso inimigo. E outros mais. Mas o pior inimigo é essa natureza carnal. Porque enquanto nós estivermos vivos, estamos nessa natureza carnal. Agora, por que é nosso inimigo? Porque essa natureza, ela pende só para o pecado. Se nós não tivermos vigilância, nós podemos ceder essa natureza. Não foi por um acaso que quando Jesus foi abordado por Nicodemos, ele disse, o que é nascido da carne, disse Jesus para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente é tão apegado com essa carne, que todos nós temos uma esperança, estamos esperando Jesus, que vem buscar a sua igreja. Amém? Agora, se eu perguntar, quem quer morrer para ir para o céu? Ninguém quer. Ninguém quer morrer. Se está para morrer, mas está no médico, está de remédio. Porque essa é a natureza daqui, da terra. Por isso que é nosso maior inimigo. Você vê que quantas pessoas você conhece, alguém conhece, pessoas que deixam de vir para a igreja por coisa tão banal. Tão banal.
Coisa simples, ela deixa de vir para a igreja. Essa é a natureza. Que ela quer só uma desculpa de vir para a igreja. Então, nós que conhecemos a verdade e que pregamos a verdade, vivemos na verdade, nós temos que fazer o que o Espírito quer e não essa natureza. Temos que ter domínio próprio. E esse domínio próprio não é de mim mesmo, é pedir a graça de Deus, é vigiar. Temos cuidado para que nós não venhamos ceder à tentação. Porque o pecado, ele não vem assim de vez, que nem um trovão, que nem um relâmpago. Ele vem aos poucos. O inimigo, ele sabe trabalhar de uma forma sutil. Se eu e você não vigiar, quanto mais cuidado, nós estamos laçados. Porque essa natureza ela é fácil para aderir às coisas que o mundo oferece. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos. Então, eu anotei aqui alguma coisa que o que o pecado faz. É a temática do texto. O que o pecado faz. Se eu perguntar para cada um de nós aqui, de vocês, me responder uma das coisas que o pecado faz, tem muitas coisas que vão responder. Não é isso, irmãos? Tem muitas coisas que foi responder. Uma das coisas que o pecado faz, ele rouba a paz, tira a paz. Por mais que eu e você permaneça na igreja, mas está no pecado, a gente está se esforçando, mas não tem paz. Por que que não tem paz? Porque a nossa mente é um grande acusador nosso. Eu posso tentar dilubriar o pecado, me desculpar do pecado, esconder o pecado de uma forma ou de outra, na oração, dizimando, fazendo consagração, enfim, na igreja. Você está na igreja porque você quer ir para o céu, deseja para o céu, mas você não tem paz. Essa pessoa não tem paz. Né? Não tem paz de forma alguma. Vamos ler, coloca para mim na tela, por favor, irmão. Romanos capítulo 3, o versículo 17. Romanos 3, 17. É uma palavra bem curta, mas bem objetiva. Romanos capítulo 3 e o versículo 17. Diz assim: e não conheceram o caminho da paz. Conhecer porque não desfruta mais. Quer dizer, ficou como cego, vazio, perdeu, não conheceu a paz. Isso é um texto que tem contexto que faz segmento desse. Então, de uma vez que alguém que conhece a verdade, estamos falando para quem conhece a verdade, para quem caminha para o céu, quando peca, parece que não conheceu a paz. Ele luta de todo jeito, irmãos. Até que ele vai orar. Ele está orando, mas a mente está dizendo: você está em pecado. Você está em pecado. Enquanto essa pessoa não procurar o recurso para ser restaurado, para confessar, para pedir perdão, para voltar à comunhão com Deus, ele não tem paz. Mas na hora que ele resolve falar a verdade, aí sim, a paz retorna para ele. Mas enquanto essa pessoa culpar o seu pecado por causa de alguém, fica mais difícil dele voltar a ter paz. Enquanto houver desculpa do pecado, veja bem o que aconteceu quando Adão pecou, não é verdade? A primeira coisa que ele fez foi se esconder. Se esconderam de Deus. Quando Deus procurou, ele disse: Adão, o que tu fizeste? Alguém sabe qual foi a pergunta que ele respondeu? Deus disse para Deus: a mulher que tu me deste. Quer dizer, culpou a mulher e Deus.
Aí dizia, e para Eva, e que foi que tu fez? O que aconteceu? A serpente me enganou. Quer dizer, ninguém quis assumir o seu erro. Então, o ser humano é esse tipo de gente, irmãos. É esse tipo de gente. No momento que ele peca, ele não tem paz. Mas espero que não seja o caso de nenhum de nós que estamos aqui, mas que Deus nos guarde de tais coisas. Mas se alguém, infelizmente, está nessa situação, mas Deus está te dando uma oportunidade para você voltar a ter paz, a ter comunhão com Deus. Segunda coisa que acontece, está em Gênesis, capítulo 3, o versículo 8. Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Fizeram o que, irmãos? Não está na tela? Por favor, me ajude. Vamos ler comigo, vamos lá. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que aconteceu? Quebrou a comunhão com Deus. O pecado, ele quebra, ele separa a comunhão que o homem tem com Deus. O pecado, irmãos, faz um estrago muito grande. E uma das coisas que eu e você, nós devemos lutar para que nunca venhamos perder a comunhão com Deus. Só quem já passou por esta experiência, irmãos, é que sabe o quanto é difícil o homem, a mulher, quando peca, quando sente que perdeu, cortou o vínculo com Deus. Perder a comunhão com Deus é cortar a amizade, o amor, a comunhão. Aqui diz que todo dia, na virada do dia, Deus vinha e falava com o homem, visitava o homem. Quantas vezes nós, graças a Deus, que vivemos em comunhão com Deus, Deus nos visita, além de estar conosco, quando eu digo assim, Deus nos visita, sentimos a sua presença. Quantas vezes você está fazendo um culto doméstico, você sente a presença do Senhor. Você está orando pela madrugada, orando pelos irmãos, pela igreja, pela família, você sente a presença de Deus. Você está tirando um tempo do dia para você ler um versículo bíblico, você sente a presença de Deus, você sente a glória, você chora de alegria, é resultado da comunhão com Deus. Mas é melhor chorar de alegria do que chorar pelo efeito do pecado, irmãos. Vamos vigiar, todos nós, para que não venhamos perder a comunhão com o Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 6 e o versículo 19, por favor. Romanos capítulo 6 e o versículo 19, veja o que diz o texto. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Temos que inverter a situação. Quando nós vivíamos na prática, sem lei, na prática do pecado, estava tudo bem carnalmente, era tranquilo, muitos amigos. Quantas vezes você caiu na rua aí, embriagado, nas drogas. Um outro dia teve um evento aqui, e cedinho me levantei, fui ver uns pessoal rindo aqui, eram duas jovens, bem próximas aqui da igreja, e dois rapazes
no chão aí jogado, meninos novos, pessoas jovens, muito novas, era droga, era bebida, quer dizer, quantas vezes as pessoas dão seu corpo, como diz aqui o apóstolo Paulo, para o pecado, ser servo do pecado. Eu e você, dentre muitos nós aqui, eu fui um que, infelizmente, tive esse período escuro, porque não conhecia Jesus. Mas desde quando nós passamos a conhecer o Senhor, nós passamos a ser livre, e aquilo que era usado, esse corpo aqui que era usado para o pecado, para as trevas, para a imundície, agora é usado para a glória de Deus. Agora você canta, você ora, você dá bom testemunho, você evangeliza, você prega, porque agora esse corpo é templo, é a casa do Senhor, onde Ele habita e o seu nome é glorificado. E a preocupação, o cuidado de Deus para com eu, comigo, com você, é que nenhum de nós não devemos mais voltar a ser servo do pecado, mas continuar sendo servo de Deus, sendo herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos libertou. Muitas vezes a gente pensa que uma mensagem, um texto como esse aqui, e quantas vezes nós pregamos esse texto ao ar livre para as pessoas não crentes, mas nós precisamos também trazer para o nosso meio essa verdade, porque pode haver alguém que está no templo, mas o seu corpo ainda está sendo usado para o pecado lá fora. Talvez aqui se apresenta como crente, espero que não tenha. Em outros lugares por aí tem, se veste aqui como crente, mas o seu comportamento lá fora é de quem continua sendo servo do pecado. Sendo servo do pecado. E se Jesus voltar num momento como este, ou eu morrer, essa pessoa morrer, numa situação triste como esta, infelizmente, é servo daquele a quem se sujeitou, e não de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Romanos 6, 23. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, enfim, de forma universal, diz assim: porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é o que, irmãos? É a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a escolha. O que eu escolher, é isso que vou ter o salário. Ou o salário da morte, ou o salário da vida. Nós como crente, porque às vezes alguém pensa que só por ele ter aceitado Jesus, se vestir como crente, está blindado do pecado. Nenhum de nós, irmãos, estamos blindados para o pecado, de forma alguma. Enquanto nós vivemos nesta natureza, essa natureza, ela gosta do mundo, do pecado. Por isso que disse o Senhor: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Imagine, irmão, você como filho, e você ouvir do seu pai: minha filha, meu filho, a partir de hoje eu não te amo mais. Não sei se alguém já ouviu essa palavra do seu pai e da sua mãe, pelo procedimento que você fez, praticou, pratica. Mas é doído. Ouvir do papai, da mamãe: meu filho, você para mim não, é como que não existisse mais. Você para mim morreu. Agora, amados irmãos, só que o pai terreno, de uma vez que ele depois vai refletir, como crente, ele vai voltar e dizer: meu filho, você é meu filho, se arrependeu, etc, etc. Não é?
porque está em tempo ainda. Mas quando alguém, ele mesmo toma a decisão e dizer que não quer mais Deus, não vou mais servir a Deus, está dizendo, eu não quero mais o amor de Deus. Eu quero viver sem Deus, como crente, conhecedor da verdade. Então está escolhendo o salário do pecado. É morte. Duas mortes acontecem. De um momento que alguém diz que não quer mais Deus, está morto espiritual. E se ele morrer fisicamente, é a morte física. Morreu tanto espiritual como fisicamente. Então não tem mais como retornar. Mas que nós possamos refletir, meus irmãos, o que diz o texto. Porque o salário do pecado é a morte. E o que é o pecado, pastor? Pecado é errar o alvo. É a desobediência. É muito simples ver o que é o pecado. Alguém pensa que pecado é adulterar, roubar e matar. Não. De uma vez que você deixou de olhar para Jesus, deixou de servir ao Senhor, abandonou, perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Errou, pecou. Não quero mais. Eu vou agora viver minha vida, fazer o que eu quero. Mas Deus é tão misericordioso que quanto dentre nós aqui, já fizemos esse tipo de decisão, mas Deus preservou a minha, a sua e a nossa vida. Até que chegou alguém usado por Deus e te ajudou a levantar do chão. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para ser perdedor. Você não nasceu para ser uma mulher nesta situação. Levanta a cabeça, vamos para a igreja. Jesus te ama. Deus usa essa pessoa. Você se acorda, sabe que é mesmo, e vem para a igreja, volta para Jesus. E Ele perdoa o pecado. Ele liberta, Ele transforma. E você passa novamente a voltar à comunhão com o Senhor nosso Deus, a ter paz. E você sente o perdão de Deus na vida, você vive alegre, feliz, servindo ao Senhor, porque Ele te deu uma oportunidade. Vamos ter cuidado, irmãos, com o pecado, porque o pecado gera morte. Glória a Jesus. Apocalipse 21 e o versículo 27. Por favor. Apocalipse 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Quer dizer, veja bem, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Isto é, fecha-se o céu para esta pessoa. Morrer no pecado, ou viver no pecado, o céu está fechado. O céu está fechado. Por quê? Porque aqui se cumpre aquilo que disse o Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreito e apertado é a porta e o caminho é espinhoso, mas é o que leva para a vida eterna. Então, conforme a escolha que você fizer, que eu fizer, ou o céu fica aberto para quando o Senhor me tirar deste mundo, entrar nos céus, porque está aberta, ou vou fechar a porta, eu mesmo, você mesmo. Pelo que eu e você fizermos, sem se arrepender, cerra-se o céu. Se morrer, não tem porta aberta para quem morre no pecado. E é o que mais a igreja está combatendo, irmãos, é o pecado.
E nós temos que continuar combatendo isto, porque se o Senhor não tiver misericórdia de nós, e se nós não nos apegarmos à misericórdia do Senhor, o pecado domina. Mas diz na palavra do Senhor, graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós estamos revestidos da graça, da verdade, vivendo na presença do Senhor. E o pecado não está dominando mais você. Quem domina a tua vida é Jesus Cristo, Senhor. Quem mora na tua casa contigo é Jesus Cristo, Senhor. Quem anda com você nas viagens é Jesus Cristo, Senhor. Porque você vive agora na dependência daquele que tudo fez e faz por nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E vamos concluindo, meus irmãos, com Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos que pecaram, morrer no pecado, estarão destituídos da glória de Deus. Mas por causa desta situação, foi que o nosso Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nos libertar do pecado. Aí diz a Bíblia, liberto, pois, do pecado, agora temos comunhão com Deus. Então, quem domina você é Deus. Quem habita em você é Deus. Quem dirige seus passos é Deus. Quem dá a vida eterna é Deus. E você está nas mãos de Deus. Nós estamos na mão de Deus, porque vivemos na dependência de Deus. Sem Deus não somos nada. Somos pó, cinza e nada mais. Mas aprove Deus na sua infinita misericórdia, nos dando a oportunidade de erguermos a nossa vida espiritual com Ele. Voltamos à comunhão com Ele. Voltamos a ser chamados filho de Deus e aguardamos esse dia glorioso que Ele vem buscar os seus filhos. Aleluia! Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia de nós. Mas para que Deus tenha misericórdia de nós, vamos ficar na dependência dEle. Vamos estar nas mãos dEle, vamos ter mais cuidado com a nossa vida, o que nós falamos, o que nós pensamos, se é bom, se é mal, vamos escolher aquilo que é bom, se a companhia que você escolheu para estar com você, se pode te ajudar ou não, se não pode te ajudar, larga de mão, faz companhia com alguém que tem a mesma comunhão que você tem com Deus. Não use um linguajar de ímpio do mundo, mas use o linguajar do cristão, que abençoa, que ajuda, que dá graça, que Deus se agrada e Deus abençoa e te usa na tua humildade, no teu temor, que você teme a Deus, você serve a Deus e você vai ver mais e mais a tua vida sendo usada nas mãos do Senhor e a tua família sendo abençoada por causa de você. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, cuidado, vamos ter cuidado com o pecado. Fiquemos em pé. Vamos fazer uma oração individual. Eu vou orar por mim e você ora por você. Se você sentiu que você tem algo que você pode perder a comunhão com Deus, nesse momento você pede perdão para o Senhor. Seja sincero com Deus, porque de Deus ninguém esconde nada, né, irmãos? De Deus não se esconde nada. Mas Deus está te dando uma oportunidade para, a partir de hoje, se você vê que a sua vida não está em comunhão com Deus, peça perdão para o Senhor, faça um pacto com Deus, um compromisso. Amém? Senhor meu Deus, nós estamos em Tua presença. Pai, eu te peço perdão, Senhor, se pensei de forma negativa, se saiu dos meus lábios a palavra, Senhor, que não lhe agradou, me perdoa. E eu intercedo em favor de tuas filhas, teus filhos também, que estão orando a Ti, Senhor, de forma individual. Senhor, de longe o Senhor conhece os nossos pensamentos.
o que nós fizemos, o que nós pensamos, o que nós falamos. Mas, Pai, se tem alguém nesse momento que está reconhecendo que precisa, Senhor, renovar a sua comunhão contigo, eu te peço, Senhor, perdoa minha irmã, perdoa meu irmão, dá graça, sustenta, Senhor, que persevere até a volta do Senhor, que não venhamos mais ceder ao pecado, ao desejo dessa carne, Pai, nos dá força e nos sustenta, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, amém. Em espírito, por ele sentar, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, para te adorar, Rei dos Reis, pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu desejo é te louvar, meu prazer é estar nos atrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Toda honra é para aquele que vive e reina para todos sempre.